Olá! Gostaria de convidar você a refletir sobre essa frase. A vida é curta, mas não precisa ser pequena. Quer saber como viver assim? Então assista a palestra desse vídeo. Bom encontro! A vida é curta, mas não precisa ser pequena. Viver é mais do que sobreviver. Olá, amigos da Encontro. É muito bom estarmos juntos novamente neste encontro online com um novo tema, uma nova série que nós chamamos de Lockdown. E eu gostaria de iniciar o nosso encontro deste dia com uma oração. A oração é uma boa prática de falar com Deus. E eu gostaria de fazer uso de uma oração que nós encontramos na sabedoria dos provérbios da Bíblia. E se você quiser acompanhar, fique bem à vontade, ela está aí na tela. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de morrer, que não me deixes mentir e não me deixes ficar rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. O termo lockdown, apesar de ser uma palavra antiga, com a chegada da Covid-19, entrou de uma forma bem intensa no nosso dia a dia e em nosso vocabulário. Lockdown significa isolamento, confinamento, fechamento total. Nessa série, nós queremos conversar sobre lockdown de uma forma mais abrangente e profunda. Pois existe um isolamento, existe um fechamento que nos rouba a alegria e o sentido de viver. Estou falando de um lockdown das relações, um lockdown da alegria, um lockdown nos casamentos, da esperança, um lockdown da fé genuína em Deus. Eu vi uma história a respeito de algo que aconteceu na cidade de Nanjing, na China. O proprietário de uma grande livraria percebeu a falta de 800 livros. Isso mesmo, 800 livros. Logo ele deduziu que aqueles livros estavam sendo roubados aos poucos. Ele acionou a polícia, que destacou um policial. Disfarçado, ele começou a vigiar a movimentação interna na loja. E logo se descobriu que o autor do roubo era um jovem de 23 anos chamado Li. Questionado, ele contou que leu todos os 800 livros roubados. E que o fez por estar em busca pelo sentido da vida. Li, já aos 23 anos, percebeu que viver é mais do que sobreviver. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar por que a gente está aqui? Por que justamente você foi escolhido para viver aqui? Qual a sua missão nesses anos em que você vive nesse mundo? O que vou levar dessa vida? Que legado vou deixar? Ou talvez você esteja entre aqueles que preferem não pensar. Mas não esqueça, viver é mais do que sobreviver. Há pessoas que pensam que o sentido da vida é aproveitar a vida presente. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por isso, aproveite o máximo, cada momento, uma boa carreira,
sucesso, dinheiro, assim pensam. Há outros que imaginam que uma vida com sentido é resolver os dilemas das vidas passadas. Como eles acreditam que existem vidas passadas e a gente passa por sucessivas encarnações, o sentido da vida estaria em resolver o que não foi resolvido nas vidas passadas. Há quem pense que o sentido da vida está em focar na vida após a morte. Já que essa vida aqui é tão complicada, melhor focar na eternidade e levar essa aqui do jeito que dá, deixando o barco correr. Haveria sentido em tudo isso que estamos passando? Estamos passando por um período diferente da história. Doença, mortes, isolamento, incertezas. Haveria sentido em tudo isso? Pessoas, meus amigos, estão experimentando um lockdown pessoal. Em Santa Catarina, eu lia nesta semana que o número de divórcios cresceu 28% durante a pandemia. O número de pessoas afetadas pelo emocional, pelo isolamento emocional, não para de crescer. Com estresse, com ansiedade, com depressão, com perda da esperança. É possível encontrar sentido no meio de tudo isso. Não é mais segredo é o nome de uma música que nós cantamos com frequência nos encontros presenciais da comunidade Encontro. Essa música é de autoria de um amigo nosso, Paulo Nazaré. Nessa semana, o Paulo gravou um breve depoimento sobre a história dessa música, o contexto no qual essa música surgiu. Vamos ouvir o Paulo e em seguida vamos acompanhar a música Não Há Mais Segredo, cantada pelo Tobias, líder do nosso departamento de música. Olá, gente. Estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre a música Não É Mais Segredo. Tem gente que não sabe que essa música foi composta num momento de dor, de crise, de incerteza, de medo no meu coração. Isso me faz pensar no quão férteis, frutíferos podem ser justamente os momentos difíceis, os momentos de crise. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça o nosso sofrimento e a nossa dor. Muito pelo contrário, Ele usa isso a nosso favor. Por isso, a gente pode reafirmar o que as Escrituras dizem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde o amor de Deus é derramado, onde o amor de Deus é percebido, o medo, mesmo existindo, não prevalece. Que seja essa a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa experiência nesse momento difícil pelo qual todos nós temos passado. E que assim Deus nos abençoe, nos guie, nos sustente, nos guarde no seu amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor,
desacelera o temor. Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. Amor. Será que é no amor que encontramos sentido? Que amor é este do qual o Paulo Nazaré fala na sua música Não é Mais Segredo? É verdade, Deus é amor, mas muito cuidado, nem todo amor é Deus. Eu repito, Deus é amor, mas nem todo amor é Deus. Há muitos amores que são uma fraude, que são um engano. O amor egoísta, o amor que machuca, o amor que amedronta, o amor que engana, o amor que mente. O jovem Li, de Nanjing, na China, com 23 anos, já havia lido 800 livros, mas não encontrou as respostas que procurava. Nós cristãos entendemos que as respostas não estão nos livros. Por mais importantes que eles possam ser, e de fato são para a nossa formação pessoal ou profissional, mas para nós cristãos, as respostas estão no livro. O livro que nós chamamos de Palavra de Deus. Porque entendemos que neste livro e através deste livro, Deus se revela, Deus se mostra, Deus se dá a conhecer e toda a sua vontade. Neste livro, nós encontramos a bela palavra que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz. Há uma história na Bíblia de um lockdown que aconteceu cerca de 1000 anos antes de Cristo. Uma das histórias que eu considero ser uma das mais bonitas da Bíblia, apesar de não ser muito conhecida. Ela é uma história da vida de Davi, que era rei de Israel. Numa ocasião, ele foi perseguido pelo exército inimigo dos filisteus. E ele consegue fugir e se esconder numa caverna chamada Adulão, um lockdown. Conta a história que Davi tinha um grupo de
30 guerreiros valentes, muito fiéis a ele. Os 3 principais destes 30 guerreiros eram Jazobeão, Eleazar e Zana. Eles foram ter com Davi, enquanto ele está escondido ali na caverna de Adulão. Quando os viu, Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água da fonte que está junto à entrada da cidade de Belém. Repare nesse detalhe. Quem me dera beber da água da fonte que está junto à entrada da cidade de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da fonte junto à porta de Belém e a levaram a Davi. Davi, no entanto, não quis beber da água, mas a derramou na terra como oferta ao Senhor e disse: longe de mim, meu Deus, beber dessa água. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida eles a trouxeram. Estamos aqui diante de uma história de amor. Davi está escondido numa caverna, num lockdown, em meio à perseguição dos inimigos. E aqui, ali naquela caverna, isolado, Davi descobre 3 coisas importantes, fundamentais para a vida. Davi tem um Deus, Davi tem amigos, e Davi é amigo. Davi está na caverna. Os 3 amigos chegam e Davi não pede, não ordena que eles busquem água para ele. Ele apenas diz: se eu pudesse beber da água daquela fonte na entrada de Belém. Quando Davi, suspirando, expressa esse desejo, os seus 3 valentes principais olham um para o outro como se dissessem: vambora? E eles vão até Belém, arriscando as suas vidas, porque eles têm que passar pelo acampamento inimigo e vão buscar água em Belém para Davi. Amigos de verdade. Quando Davi recebe aquela água, ele se lembra do risco que eles correram para buscar água e ele se nega a beber. E ele derrama a água na terra, simbolicamente, em oferta para Deus. Ele pensa: eu não mereço, Deus merece. A palavra Davi tem um significado, e ela significa justamente amado. Esta, na verdade, meus amigos, é a experiência que vai fazer toda a diferença na vida e na trajetória de Davi. Ele descobre que ele tem um Deus que o ama e a quem ele mesmo aprendeu a amar na caminhada. Davi descobre que ele tem amigos que o amam e a quem ele mesmo ama. Davi tem um Deus, Davi tem amigos e Davi é amigo. Como anda a sua relação com Deus? Você tem amigos? Você é amigo? O que eu faço com isso? Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco de origem judaica. Ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial e em setembro de 1942 ele passa por um dos maiores lockdowns da história. Ele é preso em um campo de concentração nazista. Ali ele observa muitas coisas.
Uns morrem, outros não. E uma das perguntas que ele se faz ali naquele contexto é: como é que pessoas conseguem sobreviver em meio a tão grande caos, tão grande sofrimento? As suas descobertas estão registradas nos seus livros, um deles chamado Em Busca do Sentido. E ali ele escreve o seguinte: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem em alvo, num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Rendição pessoal a outro ser. O sentido de nossas vidas, meus amigos, nós não encontramos em nós mesmos, em nossa capacidade, força, sabedoria ou nas nossas conquistas pessoais. Elas, na maior parte do tempo, não passam de glória vazia, de vaidade. Todas elas passam. Nós encontramos força e sentido, sim, e mesmo em meio a grandes adversidades, quando no meio delas nós descobrimos que não estamos sozinhos. Quando nós descobrimos o que Davi descobriu, que nós temos um Deus, que nós temos amigos e que nós temos oportunidade de ser amigos, aí nós descobrimos sentido. Você tem um Deus. Você tem amigos de verdade. Você é amigo. E nós temos ainda uma outra vantagem, uma grande vantagem sobre Davi. 1000 anos depois de Davi, nasceria em Belém, aquela mesma cidade na qual estava aquela fonte de água. Ali em Belém, 1000 anos depois de Davi, nasceria aquele que é a fonte de todo amor, Jesus. E quem beber desta fonte jamais voltará a ter sede e vai encontrar o sentido para a sua existência. Quem bebeu daquela fonte de Belém reparte a água que encontrou com aqueles que seguem sedentos pela vida. E nesse caminho, recebendo e repartindo, você encontra o sentido da vida. Porque nessa experiência com Deus, nós descobrimos que viver com Jesus é viver do lado da fonte, de forma permanente. E aí nós descobrimos que viver com Jesus é mais do que sobreviver. Mas é receber o privilégio de ser amigo de Deus e de poder encontrar amigos que compartilham o mesmo caminho e de se fazer amigo de quem precisa nesse mundo tão complicado. Invista sua vida nisso. A vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu sabes que nós procuramos sentido da vida em muitas coisas. Nas nossas próprias fontes, nas nossas conquistas, na nossa própria inteligência e sabedoria. Mas, Senhor, nós reconhecemos de que ela é uma busca vazia, que jamais se satisfaz. E o que nós pedimos, Senhor, neste dia, é que Tu nos ajudes a encontrar o caminho para a fonte de Belém, chamada Jesus. Ali encontramos um Deus que é amigo. Ali encontramos amigos de caminhada. E ali nos tornamos amigos que pessoas tanto precisam em nosso mundo. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar este caminho para a fonte de Belém. Amém. Meus amigos, foi um grande prazer poder estar com você nesse dia, repartindo a mensagem deste nosso encontro online.
Eu gostaria de recomendar você que você reflita sobre isto nesta semana. Caso essa mensagem de algum modo tenha sido relevante para você, compartilhe ela com seus amigos, seus familiares, converse sobre ela e convido a estar conosco novamente na próxima semana, onde nós vamos continuar falando sobre este tema geral do lockdown. Deus o abençoe, juntamente com os seus e com a sua casa.